Oi, gente! Então não deu ainda pra me gravar nenhuma gameplay, ele vai destruir o que eu estou gravando. Eu resolvi fazer esse vídeo porque o Josué, ele falou que seria legal fazer. Eu esqueci como que fala, olha que pessoa maravilhosa. Eu sofro de perda de memória recente, mas o Josué me aconselhou a fazer enquanto, né, não dava porque o Antônio tá doentinho. E essa noite ele passou muita febre. Né, Antônio? Então vou responder as perguntas de vocês, sem enrolar. Vamos logo, Nayane. Teotraze, como você conheceu Ismael? Conheci no ônibus indo pro show do Matanza. Roberto Júnior, por que o nome de Antônio é Antônio? Antônio não é T-Rex. Te peguei, porque Antônio quer dizer T-Rex em alguma língua indonésia. Não é, Antônio? Como foi saber que você ia ter o Antônio? Vocês foram pegos de surpresa? Tássio Vitor. Fomos pegos de surpresa. A gente não sabia, a gente sempre falou em ter filho, mas a gente achou que não era o melhor momento. Quando eu descobri que estava grávida, eu falei, putz, é o pior momento que tinha. Ismael estava desempregado, a gente nem estava ainda. E foi bem... Na época, foi... Peraí que o Antônio tá mexendo no negócio aqui, não pode. E na época foi... Meu Deus, de todos os momentos possíveis, esse é o pior pra mim engravidar. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, né, Antônio? Foi ter você, não foi? Matheus Alves, qual foi a pior traquinagem do Antônio? Sem dúvida, Matheus. Foi quando ele excluiu ele ia fechar. Foi quando ele excluiu meus pokémons do Pokémon GO. Acho que foi a pior coisa que na hora que eu peguei não tinha nenhum pokémon, assim. Aí ele falou, mandei tudo de presente pro professor. Foi, acho que a pior que ele fez. Teotraze, quais são os primeiros jogos que você jogou e quais marcaram sua vida? Tá, vou falar de 4 jogos que marcaram a minha vida. O primeiro foi Dark Colony, que eu tenho o costume de falar Dark Colônia. Eu, geralmente, quando são 2 palavras em inglês, eu traduzo uma, igual a série que eu vejo, Dance Moms. Eu falo Dance Mães. Dark Colony, eu falo Dark Colônia. Age of Empires, Idade of Empires. É tipo isso, Age of Empires. Eu tenho um distúrbio mental nesse sentido. Mas o primeiro foi Dark Colony lá de 1900 bolinha, que foi o primeiro jogo de computador que eu gostei. O segundo jogo que marcou minha vida foi o The Sims, porque eu era doida pra jogar The Sims e na época você baixava era o 2. Eu já tinha jogado um, faz isso não, meu filho. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Se você aperta ali, você para tudo de novo, porque ele já parou. Já, né? E aí... Mas eu quero apertar aqui. Tá. Eu não tô ouvindo nada. Você não tá ouvindo nada porque não tem nada pra ouvir, meu amor. O que eu tava falando? É do The Sims. Porque eu era doida pra baixar o The Sims. E aí eu baixava e sempre dava problema pra craquear, pra tudo. E aí eu tinha que baixar a 15ª parte de novo, porque vinha com defeito em 3 links diferentes. Baixava o Nemuri e dava errado e parava, e era um inferno. E aí o The Sims e o Ismael foi o primeiro jogo, assim, que a gente jogou junto, porque ele baixou todas as expansões, que o Ismael sempre foi muito sagado dessas coisas. Naquela época não tinha a facilidade que tinha hoje. E aí ele baixou e instalou pra mim. Então o The Sims me marcou por causa do Ismael. Outro jogo que me marcou, Dark Colony, foi o do Mega Drive, que era do Senna, que eu jogava junto com meu pai e com meu irmão. Acho que foi... Aí depois teve o Sony e tal, mas o do Senna a gente... E eu? Você não era nascido. E tem um jogo chamado Emily, que era o preferido da minha mãe. E minha mãe... Antônio. E minha mãe tinha todos esses jogos. Lançava um novo, ela ia lá e comprava. Tanto que antes da minha mãe morrer, ela tinha baixado, acho que uns 2 dias antes, ela tinha baixado e tava jogando esse Emily e ficou muito tempo lá no computador, não conseguia nem abrir, mas toda vez que eu vejo alguma coisa desse jogo, eu me lembro da minha mãe. Então me marcou bastante esse jogo.